Ou seja, se você quer se tornar um excelente vendedor, 2 verbos. Primeiro, um verbo, escutar. Quando eu falo escutar, não é só de ouvir o paciente, é de pesquisar sobre o paciente. E a segunda coisa é pesquisar da forma certa. Dentro do nosso ambiente, qual é a forma certa? Através de perguntas estratégicas que a gente tem. Então, para fechar o conceito, negociação é uma estratégia planejada com o objetivo de obter informações para influenciar comportamento. Obter informações para influenciar comportamento. Ainda dentro da clínica de vendas, uma outra frase que complementa essa. As pessoas compram pelos motivos delas e não pelos nossos. André, mas por que você está falando isso de novo? Porque praticamente todos os casos que eu recebi não tem isso, na minha opinião, do jeito que poderia ter. E quando eu descubro algo que faz sentido para essa pessoa, eu estou com 80% da venda na mão. Eu não preciso ficar falando um monte de coisa, a gente tem que ter sensibilidade para perceber quando fechou é forma de pagamento, não precisa ficar falando um monte de coisa. E esse fechou, esse time, é justamente quando a pessoa entende no mundo dela, que aquilo é a melhor opção para ela. A visão, a gente falou isso muito na ITG, a visão é o sentido mais emocional, mais persuasivo, mais poderoso, mais convincente, mais tudo que você puder imaginar a nível de vendas. E tem 2 tipos de visão que eu preciso trabalhar. Vamos lá, levanta os dedinhos para mim e mostra quantos tipos de visão eu preciso trabalhar com um cliente. Quais são eles? O físico, o real, que é aquele que eu vou apresentar num desenho que eu vou fazer, numa apresentação de PowerPoint, aquele que eu preparei. E o imaginário, que é fazer o paciente enxergar mesmo dentro da cabeça dele. Olha só, eu brinquei aqui com a Ana Cristina. Fabiana, imagine que a Ana Cristina está comendo um bolo com um recheio de talento verde, daquele que você olha e você já começa a babar e precisa da bomba a vácuo. Em algum nível a Fabiana enxergou o bolo. Pode ser até que ela não goste, mas ela conseguiu enxergar. Isso é parte da visão. Então eu preciso trabalhar a visão física, olhem para mim, vocês estão me vendo, eu estou aqui. Só que eu preciso trabalhar a visão imaginária, que ele constrói, segundo a minha orientação, tudo aquilo que eu preciso que ele enxergue para fechar o plano de tratamento. Fez sentido isso, gente? 2 visões. Muito poderoso. Se você trabalha aí, você ganha tempo, você aumenta a performance, você ganha produtividade. Para a galera que está anotando, lá na frente o slide vai ficar mais interessante nesse ponto. Imagem radiográfica é informação. Laudo é informação. O que significa isso? Que isso não vende. André, mas você acabou de falar que a imagem é a coisa mais importante. Sim, imagem com estratégias, com interpretação, com a sua habilidade dentro dela. A gente vai falar muito disso aqui hoje. Outro ponto aqui, ó. Isso é o laudo, isso é informação. Eu gostaria muito que vocês prestassem atenção. Como eu transformo algo que é informação, que tem pouco valor percebido, em algo de extremo valor percebido. Eu vou mudar informação para transformação. E eu tenho um objetivo mais claro no nosso encontro de hoje. Com o passar dos casos, tem algumas perguntas minhas que vão ser exatamente as mesmas. E o que eu quero? Que essa ciência se interiorize dentro de vocês. Esse é um objetivo, transformar informação para transformação. Então, quando o paciente simplesmente lê o laudo, ele não tem o impacto que a gente precisa. André, por que ter esse impacto? Anota aí para quem tiver de papel e caneta na mão. O paciente vai enxergar cada vez mais valor no seu tratamento, no seu ponto B, à medida que ele comparar com o ponto D. E o que eu percebi em algumas propostas é que tem gente dando laudo e vendendo. Ou seja, laudo é ponto A, laudo é estado atual. Agora, eu preciso sair do ponto A para o ponto C, do ponto C para o ponto D. Eu posso usar e devo usar do laudo, das imagens, para construir o ponto C e D. Agora, o seu paciente tende a ter menos objeções quando o contraste entre o ponto D e o ponto A é gritante. Quando ele enxerga, olha de novo o visual, quando ele enxerga essa diferença.
Ele precisa sair do ponto D, ainda que seja imaginário, para o ponto A. Esse é o meu principal objetivo aqui na clínica de vendas hoje. Então, olha só a diferença desse laudo para essa possibilidade. Olha essas perguntas. O que isso potencializa o ponto D? Então eu vou buscar no laudo, nesse exemplo eu vou buscar no laudo, em outros exemplos eu vou buscar nas imagens, o que isso potencializa. Eu não vou entrar na parte técnica, mas eu quero fazer algumas reflexões com vocês. Restaurações / coroas protéticas. Via de regra, esse é um tipo, em especial coroas protéticas, esse é um tipo de situação que acontece por acaso, rápido, ou normalmente isso vem de um histórico. Eu vou responder, normalmente isso vem de um histórico. Coroas protéticas, a não ser por trauma, como regra, são trabalhos que se tem que fazer em bocas que já vêm sendo desgastadas há muito tempo. E daqui a pouco eu vou contar uma informação que tem a ver com desenvolvimento pessoal, que eu espero que dê uma virada de chave nisso para vocês. É o próximo slide. Infiltrações marginais. O que isso potencializa o ponto D? Ou, de cada uma dessas informações, o que isso desperta desejo ou necessidade no ponto B? Entende? O que eu vou intensificar o estado mais indesejado possível com essas informações. Agora percebam que está deixando de ser informação. Eu estou construindo o ponto C e D porque eu preciso responder essas perguntas dentro das informações que eu tenho. E aqui eu não sei nada sobre a pessoa. Nesse momento eu não sei nem se ela é homem, se ela é mulher. Eu não tenho aqui as redes sociais dela, nesse momento, são só parte técnica. Condutos radiopacos, parcialmente radiopacos. O que você pode buscar no Google que pode potencializar? Eu sei que você já sabe essa resposta, mas entende que eu estou colocando da forma mais simples, tipo, se você não sabe o que é isso, o que isso pode impactar? Lembra de uma coisa, não é sobre a estatística ser 95%, é sobre a chance de qualquer coisa ruim acontecer com aquela pessoa. Não é sobre todo mundo tem isso, é sobre algumas pessoas têm, o caminho é esse e você está correndo risco. É isso que vai fazer o paciente tomar a decisão a seu favor. Depósito de tártaros, cálculos salivares. Eu quero fazer também uma outra reflexão. Eu senti, e eu posso estar completamente errado, que algumas pessoas ainda não estão vendendo o protocolo de desinfecção separado do plano de tratamento principal. Eu só quero fazer uma afirmação. Também funciona, só que é muito pior. Você vai perder muito mais tempo, muito mais dinheiro e muito mais performance. Funciona. Funciona porque a estratégia por trás de mesmo vendendo o plano de tratamento completo é muito melhor do que eu fazia antes. Só que é muito pior a nível de quem quer de verdade ter esse orgulho de ser freedom e de liberdade. O freedom faz ações baseadas em evidências científicas. Então, vender o protocolo de desinfecção na primeira consulta é fundamentar o processo de venda em evidência científica. Tá? Então, quem está fazendo e acha que está legal porque está funcionando, tá. Mas está fazendo muito aquém do que você queria. E eu quero aqui no Freedom que você se torne tudo aquilo que você poderia ser. E se você fizer isso, você não vai se tornar. Você vai ficar melhor do que você está, mas você vai ficar longe de se tornar tudo aquilo que você poderia ser. Então vamos lá. Implantes, retrações alveolares, perda ósseas. Aí tem uma outra pergunta para ajudar vocês. O que essas informações revelam sobre a vida, o histórico e a rotina do paciente? Eu vou passar para esse próximo slide aqui para conversar um pouco com vocês. Eu não estou, nesse momento, com todas as informações necessárias, que é a parte da ciência, eu não estou com todos os dados numéricos para poder passar isso para vocês. Eu vou trazer o que eu lembro e eu vou buscar depois para ver se eu consigo compartilhar esses dados de forma mais exata. Mas eu vou trazer o que eu lembro e o que eu lembro pode confiar que está dentro da didática. Imagine o seguinte... Segundo a ciência, quem te conhece mais? Um amigo de anos ou um especialista que passa 10 minutos no seu quarto, em especial depois que você acordar? Segundo uma parte da ciência, ela fala que quem passa 10 minutos no seu quarto, depois de acordar, conhece mais sobre você do que um amigo de anos.
Por que eu estou contando isso? Eu não vou intensificar e aprofundar nesse contexto. Mas a forma como você deixa a sua cama, a forma como o seu quarto fica organizado, a forma como muitas coisas acontecem dentro dessa parte que é pessoal, revela muito mais sobre você do que uma convivência extensa. E o que eu estou querendo dizer para você? Qual é a parte do quarto que eu preciso saber do meu paciente para vender o plano de tratamento? E todas as vezes que você não usa, você precisa de 10 anos para conhecer essa pessoa, didaticamente falando. Eu estou te apresentando uma forma que em 10 minutos você conhece mais sobre o seu paciente do que se você ficar fazendo um monte de coisa e não vai funcionar. Porque o seu amigo conhece menos do que um especialista que entra no seu quarto e conhece a sua realidade.